Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que têm acompanhado essa série de transmissões do Instituto Vida para Todos, estamos em meio a uma conferência internacional aqui na Estância Árvore da Vida, cujo tema geral é Então Virá o Fim. E a mensagem é de número 17, cujo título é A Recompensa do Reino. É a leitura da Bíblia, Mateus 19, versículos de 27 até 30. Queridos irmãos, quero lembrar novamente que hoje é o dia do Senhor, é domingo, é o dia em que Jesus ressuscitou e pela sua ressurreição Ele gerou a igreja e também regenerou-nos para uma viva esperança. Não se esqueça de fazer as suas ofertas, em especial, quero lembrar novamente, se você puder, ir diante do Senhor e lembrar da estância, a Estância Árvore da Vida está no momento, por causa da pandemia, sem eventos para sua manutenção. E graças a Deus, as igrejas, pelo seu programa Celeiro, têm conseguido fazer a manutenção mínima da Estância Árvore da Vida. E, no entanto, num evento como essa conferência, há custos adicionais que não são cobertos. Então, nós vamos destinar as ofertas de hoje para a Estância Árvore da Vida. Então, ainda há tempo, os irmãos aqui, já fizeram as suas ofertas, mas mesmo quem está aqui presente no auditório ou os que estão em casa, vocês podem fazer via QR Code, podem usar depósito bancário e vocês também podem usar Pix para nós reforçarmos sobre a necessidade desse lugar tão importante, tão útil para a ministração da palavra do Senhor, e certamente será memorial naquele dia, quando o Senhor obter a sua casa edificada, o seu lugar de descanso. Esse lugar terá sido grandemente usado para isso. Nós temos sido agraciados por Deus, por todas as ferramentas que o Senhor nos deu através do ministério do irmão Dong Yolan, e nesses últimos 5 anos, todas essas ferramentas têm sido turbinadas. Por quê? Porque nós entramos na era do Apocalipse nos tempos finais. Nós entramos na era dos 7 Espíritos e tudo passou a andar de uma forma acelerada, O Senhor turbinou a comportagem dinâmica, que foi como uma locomotiva que puxou todas as demais ferramentas. Veio em seguida o Avança Jovem, Fábrica de Vencedores, e veio em seguida as Mulheres Conectadas, e veio em seguida, queridos irmãos, a rede de cuidados, a central de acolhimento, e veio em seguida agora a rede de cuidados dos homens de oração, e também a comportagem por hora, comportagem por oportunidade. O Senhor revitalizou grandemente Expo Livro. Nós temos 3 carretas correndo e cada vez mais as últimas experiências que nós estamos tendo, a prefeitura, os prefeitos das cidades visitadas têm dado grande apoio com seu secretariado, também as câmaras municipais, e temos sido visto como de grande ajuda para as cidades, levando o Evangelho, levando uma palavra de conforto para a cidade. E, irmãos, o Senhor tem usado grandemente, e não só isso, nós temos outras modalidades do Expo Livro em andamento, no Chile, na Argentina, em vários lugares. E eu quero dizer para vocês, mais uma modalidade hoje
chegou aqui na estância, quando terminar a reunião, vocês poderão ver já montado um caminhão. Um caminhão com 2 eixos traseiros, nós transformamos em um expolivro. Por quê? Porque há várias cidades, talvez não tenham estrutura para receber uma carreta. E talvez as estradas para chegar nessas cidades não comportem, né, a ida, e também não dá tempo de esperar por tanto tempo a carreta chegar até a nossa cidade. Então nós resolvemos fazer outras modalidades para agilizar esse trabalho, né, poder chegar na sua cidade de uma forma mais simples e com maior frequência. Então vocês podem ver aí, tá? E como os Estados Unidos, nós temos um motorhome que se transformou no expolivro. Na Europa já temos dinheiro, estamos tomando a decisão final para que modelo comprar. Já logo vai sair isso. E também, queridos irmãos, muito em breve, em muitos lugares nós vamos ter expolivro, mesmo em Angola, não é isso? Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está usando essas ferramentas grandemente, porque Ele tem pressa em voltar. Pelo andamento das reuniões dos cooperadores, da nossa comunhão, 2 vezes ao dia, na Sala Betânia, eu tenho muita esperança de que o Senhor pode voltar nos nossos dias. Irmãos, eu quero encontrar o Senhor vivo, mas não quando eu já estiver de cadeira de rodas. Eu quero encontrar o Senhor vivo enquanto ainda estiver na ativa. 40 anos no Ministério de Mondong aqui no Brasil. O Senhor usou esse servo com muita paciência, muita perseverança, principalmente conosco, os cooperadores. Nós que deveríamos cooperar com Ele para promover toda a palavra profética. Mas nós ainda éramos imaturos, muitos conflitos, muitas brigas, muitas lutas pela posição, pelo território, muitas discórdias. Irmãos, graças a Deus, tudo isso é passado. Hoje, se você entrar na sala de comunhão dos irmãos cooperadores, você vai perceber a unidade, você vai perceber a unanimidade. São muitos ali, mas são como um só homem. Estamos todos empenhados em lutar pelo propósito do Senhor, que hoje está focado na edificação da igreja. Eu estou muito contente, irmãos, estou muito contente, porque geralmente quando chegar no final da conferência, hoje é sábado já do segundo final de semana da conferência, quando chega no final da conferência já é aquele clima de fim de festa. Vários cooperadores vão embora, quem fica já está naquele clima de, né? As orações já são raras, mas dessa vez foi diferente. No final da conferência, a sala cheia, orações cheias de encargo e fervor. Irmãos, esse é sinal de que o Senhor está voltando. Ele nos amadureceu, digo os cooperadores, Ele nos fez um. A edificação para mim se mede em unidade. Quanto mais nós somos um, é porque houve edificação. Porque o Senhor falou no final, orou ao Pai para que, assim como eu sou um em ti e tu em mim, para que eles sejam um em nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste, para que eles sejam um, para que a unidade entre eles seja aperfeiçoada. Então a edificação pode se medir, a medida da edificação, irmãos, é a unidade.
e a unidade real, a unidade entre o pai e o filho. Não é unidade de fazer festa junto, não é unidade de comer pipoca junto, mas a unidade real entre nós como resultado da edificação. Por isso, irmãos, eu estou muito animado, muito contente. Nós temos aí uns bons generais. A sala dos cooperadores é uma sala dos generais. E os generais estão empenhados. Você está contente? Eu só tenho um encargo. Irmãos, quando chegou perto da minha cirurgia, seria mentira eu afirmar que não tinha medo da cirurgia. Não seria verdade se eu dissesse que não tinha temor. Sempre dá um frio na barriga, não é? A gente não sabe se ainda vamos ser úteis na mão do Senhor. Mas, irmãos, eu resolvi entregar minha vida ao Senhor. Quer seja pela vida, quer seja pela morte. Somos do Senhor e eu quero agradar ao Senhor. A minha vida não tem mais valor para mim, não tem mais sentido para mim, se não for útil na mão de Deus. Duas coisas me fez ter coragem de assumir essa responsabilidade. Eu lutei muito nas ruas, aqui na estância, fazendo caminhada, exercício, orando ao Senhor, naqueles anos em que o irmão Dong estava muito doente, vivia de casa para o hospital para casa, e às vezes a gente levava ele para uma conferência de uma forma bem forçada, ele tinha que voltar às pressas, porque a saúde já não atendia a necessidade. Então, aqui, andando nas ruas aqui da estância, eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, tudo indica que essa responsabilidade vai vir nas minhas costas. Mas, Senhor, eu não tenho a mínima condição de assumir essa responsabilidade. Eu, se possível, passe de mim este cálice, chame outro. Eu não tenho essa capacidade. E fiquei orando assim por um bom tempo. Aí o Senhor, num belo dia, me mostrou Êxodo 33. E quando Deus se indignou com o povo de Israel, que por 40 dias e 40 noites que ele esteve com Moisés no monte, o povo já havia prevaricado. O povo já havia fez Arão construir um bezerro de ouro e adorado como Deus que os tirou do Egito. Deus ficou extremamente indignado e falou para Moisés: eu vou exterminar esse povo. Eu vou levantar a sua descendência para entrar na terra de Canaã. Moisés então disse para o Senhor: Senhor, a promessa que você deu foi com Abraão, Isaque e Jacó, não foi comigo. Você vai ter que levar esse povo para a terra de Canaã. Aí o Senhor falou: está certo, você tem razão. Eu vou levar esse povo para a terra boa de Canaã, mas não eu. Para eu não os matar no caminho de raiva, de indignação. É um povo de dura serviço, um povo que só murmura, um povo incrédulo, um povo complicado, desobediente. Vamos ser esse povo ou não? Essa primeira geração caiu toda no deserto. Mas Caleb e Josué tiveram outro espírito. Aí o Senhor falou para Moisés: eu vou levar esse povo para Israel, mas para Canaã, mas não eu, mas eu vou mandar um anjo. Moisés ficou preocupado. Senhor, se a tua presença não for, não me mande subir desse lugar. Eu não vou sair do chão, não vou sair daqui.
É o que foi a reivindicação que eu fiz para o Senhor. Senhor, eu não vou. Aí o Senhor falou assim para Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmãos, essa palavra me confortou. Essa palavra confirmou o que o Senhor queria. Eu falei para o Senhor: Senhor, então assim eu vou, porque sem a tua presença eu não vou. Imagina, irmãos, eu aqui dando uma conferência, passando a palavra profética, aquilo que Deus quer falar com vocês, e de repente o Senhor retira a sua presença de mim. O que faço aqui? Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu posso passar a palavra de conhecimento, mas não é a palavra que o Senhor quer dizer. Então, queridos irmãos, eu lutei muito para isso. Por isso, o Senhor falou: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Aí eu falei: então eu vou. Mesmo assim, servindo alguns anos, uma vez estava em Minas Gerais com os irmãos, e numa das cidades que eu estava visitando, eu ali orei de novo para o Senhor: Senhor, muito bem, tua presença tem estado comigo, o Senhor tem trazido ao povo a revelação por meio desse canal humilde, mas Senhor, eu falei assim mesmo para o Senhor: Senhor, me diga concretamente o que o Senhor quer de mim, qual é o meu papel. Eu falei assim para o Senhor mesmo, porque eu quero ter certeza do que o Senhor quer de mim, porque senão, irmãos, se não tiver certeza, qualquer hora também o Senhor pode me levar. Eu quero saber qual é a minha tarefa. Irmãos, o Senhor pode me levar a qualquer hora, mas eu quero completar a carreira. Eu quero terminar o meu ministério que recebi do Senhor. Então, aí o Senhor, sabe o que o Senhor falou? Eu quero que você leve o meu povo para a terra de Canaã. Foi só isso que o Senhor falou. Irmãos, por isso eu vivo debaixo dessa promessa do Senhor e debaixo dessa direção do Senhor. Eu não tenho outra ambição na vida senão ser fiel ao Senhor. Chegamos em Mateus 19. Eu tenho sido orientado pelo Senhor desta vez de seguir capítulo por capítulo, não com a intenção de fazer um estudo bíblico versículo por versículo, mas é para nós percebermos o encargo que Deus tem na sua sequência, na sua ordem, na descrição do livro de Mateus, porque o Senhor levantou esse discípulo e apóstolo tão importante, Mateus, que teve um passado como coletor de impostos, e o Senhor usou a ele para revelar o reino dos céus, o rei do reino dos céus, né? E revelar a edificação da igreja. Então, chegamos no Mateus 19, e a primeira coisa do Mateus 19 é a questão do divórcio. Eu falei: Senhor, eu não vou falar do divórcio. Muitos aqui devem estar curiosos, qual é a opinião de Pedro sobre o divórcio, do Pedro Dong. Muitos talvez queiram ouvir. Tá bom, vamos lá. Curiosidade. Mas, irmãos, eu não tenho encargo de falar sobre o divórcio. Tenho encargo de falar sobre a edificação da igreja. Então, meu foco é esse, tá? Então, vamos lá, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para onde? Ele foi deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Até aí não parece nada diferente
de Mateus 1 até Mateus 15. Sabe onde fica? Ele deixou a Galileia, deixou o norte, né, da Judeia, e ele desceu para o território, desceu para essa região da Judeia, mas além do Jordão. Sabe o que é além do Jordão? O Rio do Jordão. Vocês se lembram que o povo de Israel entrou pelo lado leste do Jordão, onde as 2,5 tribos resolveram ficar ali. Vocês conseguem lembrar? E eles atravessaram o Rio do Jordão, entraram pela terra de Canaã ali em Jericó, cruzando o Rio do Jordão naquela altura. Então, o leste do Jordão é onde está a Jordânia de hoje. Exatamente naquela região ao leste, antes do povo atravessar o Rio do Jordão, havia um monte onde Deus permitiu que Moisés, naquele monte, chamado Monte Pisga, ou Monte Nebo, vocês se lembram ou não? Pudesse dar uma olhada na terra boa de Canaã do monte. Ele olhou e morreu, e o seu corpo foi oculto por Deus, exatamente naquela região da Jordânia de hoje. Então Jesus desceu para essa região, né, que era, naquele tempo, era uma região da Pérea. A Pérea ia desde o final do rio do Galileia até próximo ao Mar Morto, a leste do rio Jordão. Era uma região debaixo da tetrarquia de Herodes Antipas, tá? Então, Lucas 13, 22 deixa isso claro. Lucas 13, 22. Passava Jesus é isso, né? Deixa eu ver. Não é esse versículo não. Tem alguma coisa errada aqui. Mas não importa. Era uma região a leste do Rio do Jordão. Já passando o Rio do Jordão, já irá em direção a Jerusalém. Ali já é Judeia. Então vamos lá. Vamos para o conteúdo do primeiro tópico. Versículo 2. Versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso era desde o princípio. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Tá? Eu vou evidenciar essas duas frases. Não era assim desde o princípio, e por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim
desde o princípio. Eu, porém, vos digo que repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. É uma arapuca casar. Ninguém aguenta isso. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ó Senhor Jesus, como compartilhar isso? Quer vir aqui no meu lugar? Como é que eu vou compartilhar sobre isso? Gênesis 2. Gênesis 2. Disse o Senhor no versículo 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bom, primeiro aqui fala do casamento, mas eu quero dizer para vocês, no prisma da edificação da igreja, não é bom você estar só. Você é um missionário solitário, você é um obreiro solitário, você é um pregador solitário, você vive só, não consegue conviver com ninguém, você chega tarde na reunião, sai cedo da reunião, para não ter que se relacionar com ninguém. Irmãos, não é bom que o homem esteja só. O homem precisa ser edificado com os outros. Eu vou sempre olhar do ponto de vista da edificação, tá bom? Aí então, falei um auxiliador que lhe seja idônea. Versículo 21, não são esses versículos que eu quero falar. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Irmãos, essa palavra em hebraico, língua hebraica, transformar aqui, o verbo transformar aqui é construir, edificar. Então esse princípio do casamento do homem e mulher, irmãos, Deus tem encargo de falar sobre a edificação. Deus quer nos edificar. Então, irmãos, Deus então tomou da costela de Adão e transformou-a em uma mulher, e disse ao homem, e lhe a trouxe. Quando o homem viu a mulher, de repente apareceu a mulher. Quando ele acordou, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, irmãos, essa indicação, irmãos, do que era desde o princípio. Quando Deus criou, irmãos, o homem era simples. Quando Deus criou, o homem vivia pela palavra de Deus. No jardim do Éden, Deus preparou o mantimento para o alimento do homem. Deus preparou, vou ler aqui para vocês, capítulo 1 de Gênesis,
versículo 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Preste atenção no finalzinho: isso vos será para mantimento. Deus cria o homem, Ele se preocupa com o mantimento do homem. Eu estou falando agora da necessidade física, tá? E também versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, Deus se preocupa não só com o seu mantimento, Deus se preocupa com o meio agradável, né, onde o homem vive. Irmãos, o planeta Terra, pelo que nós conhecemos desse universo, é o único planeta agradável para se viver. É chamado de planeta azul. E quando nós saímos pelas estradas aí, irmãos, nós vemos verde. O Brasil tem essa grande vantagem. Nós somos privilegiados. Nós vemos campos verdes por todo quanto é lado. É ou não é? Todos tons diferentes de verde. Porque é agradável à vista. Deus se preocupa com o homem. E também boa para alimento. Irmãos, por que eu fiz questão de ler esses dois versículos? Para mostrar para vocês, irmãos, a necessidade física, para a subsistência física do homem. Bastou isso. Bastou que Deus criasse, né, essas árvores, né, para manter o homem, para dar sustento físico ao homem. Mas o homem moderno de hoje, o que mais preocupa o homem, o que é? É justamente o sustento. Para o sustento, no Jardim do Éden, Deus tira de letra. Para mantimento, é coisa mais básica, coisa mais fácil para Deus, é ou não é? E o homem se preocupa mais com o sustento do que todas as outras coisas. O que eu vou comer amanhã? O que minha família vai comer amanhã? Não é assim, irmãos? Devemos nos preocupar com outras coisas, irmão, não só com o mantimento, com o sustento. Você sabia que a maior dificuldade de Deus para poder alimentar é a alma, não é o corpo? A nossa alma tem uma carência enorme. A nossa alma, se não for bem alimentada, essa alma entra em colapso. Essa alma entra em estresse, em esgotamento, entra em ansiedade. É ou não é? A parte mais complicada do homem, mais difícil para Deus alimentar, irmãos, é a alma do homem. Mas naquele tempo, irmãos, Deus, Ele sabia como alimentar o homem. Mateus 4,4, quando o diabo tentou Jesus, o que Jesus respondeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, quando ele fala assim, o homem vive pela palavra que sai da boca de Deus, não é somente o lado físico. O lado físico é fácil para Deus atender. O lado mais difícil para Deus atender o homem, irmãos, é a sua alma. A sua alma é mais complicada, precisa de alimento completo. Vocês acreditam nisso, não? Quando Jesus falou isso, irmãos, Ele falava com respeito como o homem vivia no Jardim do Éden, naquela simplicidade. No Jardim do Éden, Deus se encontrava com Adão e a Eva. Tudo que Deus falava era alimento para eles, alimentava a alma. Eles ficavam satisfeitos. Se você duvida do que eu estou falando, qual é o salmo mais comprido do livro de Salmos? 119. O livro de Salmos 119 fala do quê? Qual é a tônica? A palavra.
A palavra de Deus. Agora volte a ler hoje à tarde. Vamos ver se dá tempo você ler o Salmo 119 hoje à tarde. O Salmo 119 fala como a palavra sacia a alma, como atende todas as necessidades da sua alma. Acredita nisso ou não? Por isso que é um salmo mais comprido, porque a nossa alma é mais difícil de atender a sua necessidade, mas Deus é capaz de atender a necessidade da nossa alma pela sua palavra. E o homem era simples, irmãos, não é? 2 Coríntios 11, não é isso que Paulo estava preocupado com o homem, né? 2 Coríntios 11, versículo 3: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, desde o princípio não era assim. Não era difícil viver a vida conjugal. Não era difícil o homem e a mulher viverem em união, edificados. Não era difícil. Mas porque desde o princípio não era assim. O homem era simples, o homem era puro, o homem vivia pela palavra de Deus, e a palavra de Deus atendia toda a necessidade da sua alma. E no jardim do Éden atendia toda a necessidade do seu corpo, e consequentemente o seu espírito é satisfeito com o próprio Deus, não é? E o homem se complicou. Não durou muito. Gênesis 3, a serpente foi oferecer uma capacidade para o homem de discernir o bem e o mal, tirando Deus da jogada. Não precisa de Deus. E o homem caiu nessa conversa, e a mente foi corrompida. A nossa mente foi corrompida, a nossa alma foi contaminada, e da nossa alma, irmãos, surgiu uma personalidade autônoma de Deus, porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque fez a escolha sem Deus, não quer mais Deus. Então, você vai me perguntar, mas o homem então não tinha personalidade? No jardim do Éden, antes da queda, o homem tinha personalidade, mas a sua personalidade, irmãos, é totalmente uma com Deus. Você vai perguntar como? Prova isso. O homem Jesus não tinha personalidade própria? O homem Jesus não tinha vontade própria? O homem Jesus não podia pensar de outra maneira? Ele não tinha seus próprios pensamentos? Ele não tinha o seu tempo? Não. Mas o homem Jesus, ele estava totalmente sujeito ao governo de Deus, à palavra de Deus. Jesus de tempo em tempo tinha que se isolar para orar. Tempo em tempo, né, ele mostrava que ele estava debaixo do comando do Pai. Por quê? Ele não tinha personalidade? Ele tinha personalidade, mas essa personalidade, irmãos, era totalmente uma com Deus. Aí, para essa personalidade, irmão, nós temos que voltar. Mas infelizmente com a queda surgiu o ego. O meu ego, a minha personalidade autônoma de Deus, que surgiu depois da queda. E esse ego, em Mateus 16, eu li várias vezes nas primeiras 8 mensagens. Em Mateus 16, esse ego pode ser o lado bom da alma. Tem um livro chamado Os Perigos do Lado Bom da Alma. Toda vez que eu ofereço a algum pastor, o pastor depois me agradece que eles ganharam luz, porque eles nunca souberam, nenhuma escola de teologia ensinou a eles de que na nossa alma tem um perigo do lado bom. O lado bom de Pedro, quando Jesus falou que eu vou morrer, eu vou ressuscitar. O lado bom de Pedro disse: não de modo algum, passou a repreendê-lo.
Não, de modo nenhum pode acontecer isso. Tenha compaixão de ti. O que Jesus falou imediatamente? Arreda Satanás. Por quê? Porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, irmãos, o nosso ego, por melhor que seja, é um com Satanás. Mesmo que faça boas obras, esse é um perigo para a edificação da igreja. Porque você confunde. Por isso, irmãos, Paulo fala em Gálatas 2:20, o que ele fala? Vamos lá. Gálatas 2, final do 19, que diz: estou crucificado com Cristo. Esse verbo estou, quem é o sujeito? Quem é o pronome? Eu, meu ego, estou crucificado com Cristo. O seu ego foi crucificado com Cristo. O meu ego foi crucificado com Cristo. Aquele eu bom, aquele eu que tem compaixão na morte e ressurreição, da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, irmão, precisa ir para a cruz. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu, já não é esse ego quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ainda tenho um viver, não tenho? Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo não pelo meu ego mais, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, vocês estão me entendendo? Que Jesus Cristo não morreu só pelos seus pecados. Jesus Cristo morreu para que você não viva mais pelo seu ego. Efésios 5. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, Cristo amou a igreja. O resultado do amor de Cristo para com a igreja, ele ter se entregado por ela. Quando ele se entregou por ela, irmãos, não só a resgatou do mundo, não só a resgatou do império das trevas, mas ele resgatou também, irmãos, do nosso homem caído. Não tem como edificar aquela costela numa mulher, porque quando Adão adormeceu, era uma figura de Cristo ter morrido na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Deus então, a partir de então, tirou-lhe uma costela e está edificando uma mulher através da morte de Cristo. E essa mulher que Deus está edificando, irmãos, é a igreja. Então Cristo se entregou pela igreja, não só para nos tirar do inferno, não só para nos livrar dos pecados, mas Ele está edificando essa mulher, fazendo o que? Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então Ele já está nos dando grandes dicas de como Ele vai edificar essa igreja. Ele precisa edificar essa igreja primeiro mudando a natureza dessa mulher, colocando a natureza santa dessa mulher, não é? Como ele vai colocar a natureza santa na igreja? Purificando-a.
com a lavagem de água pela palavra. Nós ainda temos resquícios da natureza terrena, da natureza caída, da natureza do ego. E Deus está, através da água, está nos lavando. Dê valor para a palavra. No ano passado, no final do ano passado, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado com algumas regiões que estavam indo muito bem. Não estava tão preocupado com as regiões que não estavam indo bem. Estava muito preocupado pelas regiões que estavam indo muito bem. O SEAP funcionando. Sabe o que quer dizer SEAP funcionando? O SEAP produzindo equipes e comportores dinâmicos. Nessas regiões que eu estava preocupado, estavam funcionando, o SEAP dele estava funcionando extremamente bem, produzindo comportores dinâmicos. E os comportores dinâmicos que já estavam formados em equipes, também estavam produzindo muito fruto. E tem trazido contatos para a igreja, e a rede de cuidado da igreja também está funcionando muito bem, produzindo através desses contatos, trazendo para a igreja muitas pessoas novas. Irmãos, as igrejas que seguiram a palavra profética, praticaram a palavra profética, estão prosperando. Mas a prosperidade pode trazer orgulho, pode trazer acomodação, pode trazer um estado de relaxamento. Aí deixa de apreciar tanta palavra. Eu consigo perceber que alguns já não estavam com aquele desespero de amor pela palavra profética, aquele desespero que havia. Eu dava as lives nas quintas-feiras, que essa quinta vai voltar a live, tá? Essa quinta. Eu via o desespero dos irmãos ouvindo a palavra, recebendo essa palavra com amor reverente. Mas depois que tudo passou a funcionar nessas regiões, eu percebi que os líderes não tinham mais tanto desespero pela palavra. Isso é sinal da decadência. Nós, trabalhadores da última hora, não temos direito de falhar. Não temos direito, irmão, de subir, ascensão e queda. Não. Se essa história for nossa, não somos da última geração. Os da última geração só pode subir, subir e subir, trazer o Senhor de volta. Por isso eu venho insistindo desde o final do ano passado: vamos manter-nos humildes. Vocês estão percebendo? Vocês perceberam essa preocupação minha? Vamos manter-nos com o coração contrito, coração arrependido, coração humilde, espírito, coração quebrantado, irmãos, desesperado, porque não podemos falhar, irmãos, não podemos falhar. Em todos esses 20 séculos da história da igreja, quase que mais de 90% dos sucessos dos homens de Deus, do sucesso da igreja, irmãos, sempre houve um final fracassado. Porque a prosperidade, o êxito, o sucesso traz derrota. Mas nós temos que ser diferentes. Nós somos diferentes. Nós vamos nos manter humildes até o final. Não vamos nos acomodar com o sucesso. Vocês concordam comigo? Sim. Acho que nem todos, eu não estou ouvindo todos isso aqui. Vamos amar a palavra. A palavra meio pelo qual o Senhor nos transfere da natureza terrena para a natureza celestial. A maneira de Deus nos santificar, a maneira de Deus nos purificar, eliminando de nós os resquícios da natureza terrena. Irmãos, para que
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Deus quer uma igreja edificada, uma igreja gloriosa. Ele quer nos introduzir à glória do Pai. Uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, sem velhice, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Primeira Coríntios 6:17, como diz: você já quer ter essa experiência de viver uma vida matrimonial com Cristo? Está aqui o segredo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A união final que Deus deseja é a união entre Cristo e a igreja. Cristo só poderá se unir à igreja totalmente quando a igreja estiver edificada, uma igreja gloriosa. Aí virá, irmãos, as bodas do Cordeiro. Mas hoje, irmãos, Deus deseja que a gente viva nessa experiência. Que experiência? Viver unido ao Senhor. Podemos nos unir ao Senhor, da mesma maneira que como um homem se unirá à sua mulher, eu me refiro a essa união. Se a gente poder, nós unimos homem e mulher em carne, e nós unimos com o Senhor em espírito, vivendo no espírito, tá bom? E Mateus 1, versículo 23 ali diz, além de falar que lhe dará um nome de Jesus, que tirará do seu povo os pecados dele, mas ele também ganhou o nome de Emanuel, que é Deus conosco, que já profetiza essa união de Cristo com a igreja edificada. Portanto, irmãos, esse desejo que Deus quer, essa unidade final está em João 17, dá uma olhada em João 17. Alguns estão desapontados porque não falei nada do divórcio. Aí, versículo 16, Jesus fala assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só confirma o que nós lemos em Efésios 5, certo? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por isso, irmãos, Ele continua nos enviando ao mundo. Não parou ainda esse trabalho, tá bom? Vamos fazer comportamento dinâmica, embora esteja com foco em edificação, irmãos, esse trabalho no mundo não diminuiu nem um pouco. Comportamento dinâmica, avança jovem, né? Graças ao Senhor, as gotas do orvalho, que são jovens, adolescentes, crianças, né? Estão caindo como gotas do orvalho para formar esse exército de jovens santos. Maravilhoso. Irmãos, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra da verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, é tudo por meio da palavra. Por isso que os comportores dinâmicos descobriram esse segredo. Eles estão orando pelas pessoas, irmão, por dia eles oram por centenas de pessoas. Você imagina orar por centenas de pessoas por um dia? Chega no fim, você não sabe mais orar o quê? Porque você já cansou de falar a mesma coisa. Aí nossos comportores dinâmicos descobriram um segredo.
usar a palavra profética. Aquilo que o Senhor falou com eles numa mensagem, aquilo que o Senhor falou com eles no alimento diário de manhã, aquilo que o Senhor falou com ele numa live. Eles usam isso que o Senhor falou com eles para falar com outros, para orar pelos outros. Irmãos, e está funcionando ou não está funcionando? Irmãos, todo o trabalho de Deus é feito pela palavra. Então, graças a Deus que Jesus não estava só preocupado com aqueles 11, porque Judas foi trair Jesus, aqueles 11, mas graças a Deus também Jesus está preocupado conosco, os que vierem a crer por intermédio da sua palavra, da palavra de Deus. Irmãos, graças a Deus nós somos todos aqueles que vieram até o Pai, até Jesus, por meio da palavra de Deus. Mas qual a finalidade? A fim de que? Porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos trouxe aqui pela sua palavra. Tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A fim de que todos sejam um. Nós somos muito diferentes um do outro. Nós somos muito egoístas. Nós somos muito individualistas. Ninguém presta, só eu. A fim de que todos sejam um, Deus quer trabalhar isso em nós. E não só unidade de pizza, mas é como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. É essa unidade que Deus está trabalhando em mim e em você. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, vocês sabiam? Alguns me perguntam: será que vou reconhecer ainda a minha mulher depois, na outra vida, na era vindoura? Vai reconhecer, sim. Não vamos perder a nossa história aqui. Toda história não será esquecida. Só que eu vou dizer uma coisa para você, talvez você vai ficar de boca aberta. Nós vamos reconhecer, porque nós temos uma relação especial com alguns, não é isso? A família, marido, esposa, pai, mãe, não é? Mas vou dizer uma coisa que talvez você nunca tinha pensado. Quando nós partimos para o reino vindouro, saímos dessa vida material, física, para o mundo espiritual, Deus vai imediatamente, irmãos, nos colocar nessa unidade. Tchum! Nós vamos estar tão ligados em Cristo e em Deus, tão conectados nessa unidade, esse relacionamento que eu tanto aprecio hoje com minha mulher, com meus filhos, tal, esse relacionamento é muito especial. Claro, eu tenho uma relação especial com a minha família do que com vocês, por mais que eu seja edificado com vocês. Mas, irmãos, naquele dia, a relação com os outros será tão intensa, tão maravilhosa, que até essa relação especial aqui, irmãos, fica em segundo plano. Eu vou estar em tão uma verdade, com vocês todos. Você vai dizer: eu vou ainda amar tanto a minha esposa como você vai amar muito mais. Mas não é só a sua esposa, é todos. Eu não sei se eu consigo explicar isso, vocês estão entendendo? Nós vamos estar totalmente mergulhados no amor, nessa unidade, irmãos. Que essa unidade especial que eu tenho com minha mulher, com a minha família, irmão, será fichinha, perto do que eu vou ter com a igreja, com vocês. Cristo é quem vincula todos em um todo. Esse todo, irmãos, é isso. Deus está nos edificando em um todo. E a nossa vinculação nesse todo será
tão maravilhosa. A unidade será tão maravilhosa como pai com filho, filho com pai. Existe uma coisa maior do que isso? Mais profunda do que isso? Será que a relação entre eu e minha esposa é maior do que isso? Não é, irmãos. Bom, quem não entendeu, fica aí. Quando acontecer naquele dia, você vai lembrar: opa, Pedro falou sobre isso. (22) 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? A glória é para quê? A glória de Deus, irmãos, não é só uma luz, não é só um resplendor, não é uma coisa maravilhosa para você ver. A glória do Senhor, irmão, tem uma força que opera na direção da unidade da igreja, da edificação da igreja. O Deus da glória apareceu a Abraão, e o Senhor da glória apareceu no Monte da Transfiguração para os 3 principais. E Deus quer aparecer, mostrar esse Deus da glória, esse Senhor da glória para você nessa conferência. Porque a glória opera, a glória trabalha na edificação, a glória introduz em eu e você nessa unidade maravilhosa de Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tá? Lembre-se, nós estamos sendo transferidos para dentro de Deus, não diretamente no Pai, é por meio do Filho. Vocês estão me entendendo? Então assim, eu neles, eu quem? Filho. O Filho no Pai, perdão, o Filho em nós. Quando nós cremos em Jesus, Cristo entrou em nós. Eu neles, tu, o Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então esse Jesus que está em nós, o Pai está nele, porque eles são um. E agora, o Pai que está nele e Ele está em nós, tem um objetivo. Não é só para nós vivermos bem aqui na terra. Eu vivo uma boa vida cristã. Não, é para você, irmãos, para nós sermos aperfeiçoados na unidade. Então a unidade é medição, é unidade de medida da nossa edificação. Quanto nós somos edificados, mais nós somos um. Senhor Jesus, não virei a primeira página do meu esboço. Não sei o que eu faço, porque tenho 30 minutos só. O resultado final, Apocalipse 21. Resultado final dessa edificação. Versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora está pronta, a igreja está edificada. Já os vencedores reinaram com Cristo durante 1000 anos, e agora todos os demais cristãos que passaram, nas trevas exteriores, também amadureceram, foram convocados para estar fazendo parte dessa noiva. Essa noiva está adornada como para o seu esposo, tá? Que é a Nova Jerusalém. Edificação, a Nova Jerusalém indica edificação, tá? Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. A igreja, irmãos, é edificada, unida com Deus, com Cristo, irmãos, é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa última frase aqui, irmão, parece repetitiva,
repetiu o que falou em cima. Então eu gosto muito da tradução da Bíblia de Jerusalém nessa frase. Essa frase diz assim: e ele, vírgula, Deus com eles, separado por hífen, é um nome composto. Deus com eles será seu Deus. Não sei se vocês me entenderam. E ele, Deus com eles é o nome, Deus com eles será seu Deus. Quer dizer, o nosso Deus na eternidade futura será o Deus com os homens. Ele nunca mais vai estar sozinho. Não tem mais como separar. É Deus com eles. Porque nós somos edificados, e essa edificação nos introduz a unidade do Pai com o Filho, e no final, Deus com eles. Irmão, meu Deus do céu, que privilégio! Eu e você, esse é o nosso fim, nosso final, irmãos, nosso destino. Não tem mais nada que a gente possa amar mais do que isso, irmãos. Amar um carro, amar uma carreira, amar o dinheiro, amar o luxo, amar o conforto da terra, irmão, não tem nada comparável a isso. Por isso, irmãos, eu não amo mais nada neste mundo, nada me atrai mais. Nada me atrai mais, nada. Você pode me dar o presente que for, eu fico alegre, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é este. Ó Senhor Jesus. Então agora eu vou falar rápido então o que eu escrevi aqui, tá bom? Então, porque Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar, é por causa da dureza do vosso coração. Agora eu vou falar do lado negativo, do lado da nossa queda, né? Tá? Entretanto, não foi assim desde o princípio. Está no versículo 4, versículo 8. No princípio não era assim. Irmãos, por isso, irmãos, para dar certo o casamento, não é a gente viver forçadamente como um casal, porque a Bíblia nos obrigou a não nos separar, ficar um só e viver infelizes até o final do casamento. Não é isso. Não somos fariseus. Não estamos aqui para manter aparências. Nós precisamos lutar, irmãos, marido e mulher, voltarem ao princípio. Vamos voltar ao princípio. Você, marido, diga à sua mulher: no homem caído, um velho homem, não vai dar certo o nosso casamento. E você, mulher, fala para o seu marido: eu também, né, no velho homem, esse casamento não dá certo. Nós dois precisamos ser transferidos. Estamos transferidos para o princípio. Vamos voltar para o princípio, porque no princípio não era assim. Antes do pecado entrar no mundo, o homem era simples, puro e obediente a Deus, já falei isso. No entanto, a queda contaminou a alma do homem e o tornou independente de Deus, egoísta e de difícil relacionamento. Irmãos, as dificuldades do casamento são para mostrar ao homem a necessidade de voltar ao princípio. Viver pela palavra de Deus, Mateus 4:4, para haver edificação com sua mulher, provando assim, irmãos, que é possível para cada membro tomar o caminho da cruz para a edificação. O sucesso do seu casamento, voltando ao princípio, prova para os demais irmãos de que é possível a edificação da igreja. Os irmãos me entendem o que eu quero dizer? O casamento é apenas um modelo que o Senhor quer mostrar. Se o casamento dá certo, a edificação da igreja também vai dar certo. Mas tem que tomar a cruz, tem que morrer. Para dar um impulso inicial, Deus faz surgir a paixão entre o homem e mulher. Quando chegou na idade, não é isso? Tal,
e de repente acende uma paixão dentro de você por alguma pessoa, não é assim? Não foi assim com sua esposa? Não foi assim com seu marido? Então, puxa vida, começou a queimar aqui dentro, né? E você só pensa nela, você só pensa nele, não é assim? Aquela paixão de, se eu perder ela eu vou morrer, sem ele não consigo viver mais, não é assim? Eu já passei por isso. Mas irmãos, Deus é que fez isso. Essa atração, Deus que permitiu. Para quê? Para dar um impulso inicial. Porque essa paixão não vai durar muito. Essa paixão não aguenta a vida toda. Então essa paixão é só para introduzir algo mais sólido. Da paixão, irmão, tem que vir amor. A paixão ainda não é amor. E o amor, irmãos, começa pela edificação. Marido e mulher não pode chegar um dia e dizer, irmãos, era muito comum no meu tempo ali, chega depois de alguns anos de casado, olha mulher, eu não sei o que aconteceu, não tenho culpa, mas eu não amo mais você. E a mulher fala, eu também não sei, você era um príncipe encantado, mas depois que casou virou um sapo. Não posso fazer nada, não sinto mais nada por você. Não é assim, irmãos? Aquela paixão maravilhosa que queimava o coração dia e noite, foi embora. Irmãos, a gente tem que aproveitar enquanto tem paixão, começar a pagar o preço e construir alguma coisa. E a construção é edificação. A construção é das duas partes. Os dois têm que construir. É tecer um tecido. O casamento não é leve assim, leviano assim, não. Acabou a paixão, acabou o amor, tchau, tchau. Aí você vai consultar um psicólogo, o psicólogo vai dizer, vai buscar a tua felicidade, rapaz. Se a tua mulher aqui não só te traz amargura, procura a tua felicidade. Tem gente procurando felicidade até hoje, já depois de 5 casamentos. Pagando pensão atrás de pensão. A questão é edificação. Edificação. Tem que pagar o preço, negar a si mesmo, tomar a cruz e edificar alguma coisa. Esse é o exemplo para a igreja. Somos diferentes, mas vamos edificar alguma coisa. Porque se o homem não voltar, o relacionamento precisa virar um edifício sólido. Se o homem não voltar ao princípio e continuar vivendo pelo seu velho homem, irmão, vai ser terrível o casamento. Haverá muitos conflitos e muitas dificuldades. Vocês acreditam em tudo que eu estou falando, irmãos? E é comum usar textos bíblicos ainda para condenar um ao outro. Quem já não usou a Bíblia para bater no outro? Até esse texto bíblico que eu li, para manter o outro em cárcere privado. A mulher, no estilo antigo, no meu tempo, o homem trabalha, arrimo da casa, sustenta a casa, e a mulher cuida da família, cuida do lar, cuida dos filhos, os filhos cresceram e tal, e a mulher depende do homem financeiramente, e o homem maltrata a mulher, e mostra a Bíblia, você tem que passar roupa, cozinhar para mim, né, roupa limpa e tal. A Bíblia diz, não separe o homem, o que Deus ajuntou. Que adianta, irmãos, manter a mulher de cárcere privado, porque ela não tem condições financeiras de sobreviver sozinha. Não faça isso no casamento. Vamos voltar ao princípio. Vamos negar a nós mesmos. Vamos edificar um relacionamento. Vamos construir um edifício sólido. Porque uma vida a dois é o princípio da vida da igreja.
Precisamos construir relacionamentos. Ela deve ser edificada com uma profunda compaixão que vem do esplâncno. Quando nós falamos sobre isso, empatia, um pensar pelo outro, não considerar cada um superior a si mesmo, não cuidar cada um o que é do seu próprio interesse, mas o interesse também o que é dos outros. Isso é edificação, irmãos. Filipenses 2, Paulo estava desesperado, falando com os filipenses. Eles lutavam pela fé evangélica, eles eram um com Paulo, mas eles não conseguiam ser um com eles, não havia edificação entre eles. Filipenses 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, tudo isso vocês têm. Temos ou não temos, irmãos, esses mais de 40 anos? O Senhor tem investido em nós. Não tem faltado palavra profética no meio de nós. Se temos tudo isso, irmãos, por que não tem edificação? Precisa haver edificação. Então, se há entranhados afetos e misericórdias, irmãos, para a edificação precisa ter esse esplâncno, essa compaixão, um pensar pelo outro, um ter o mesmo sentimento do outro. O outro está passando por uma necessidade, uma situação difícil, você não o condena, você não o pisa no chão, mas você ajuda, você procura entendê-lo. Irmãos, essa é a vida da igreja, essa é a edificação. Aí Paulo fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, vamos pensar a mesma coisa. Nessa sala de generais, irmãos, graças a Deus, nós temos tantos generais que um mais capaz que o outro, mas o Senhor conseguiu trabalhar entre nós de modo que nós somos muitos, mas pensamos a mesma coisa. Eu quero transferir isso para toda a igreja. Vamos pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. O mesmo amor. Não tenha distinção, não tenha discriminação. Amo mais esse do que aquele, irmãos. Nós usamos o amor de Deus. É a urdidura e trama. Deus perdoou a sua dívida e Ele manda para você sem medida o seu espírito. Ele flui o amor para você, irmão, sem restrição. E você também tem que fluir esse amor com que você está recebendo, também fluir sem restrição para as pessoas. Não só para a pessoa que você ama, para as pessoas que você não ama. Você tem que fluir esse amor por causa da edificação. E eu vou terminar de ler esses quatro versículos. Vou usar a versão King James atualizada. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Quem tem a King James atualizada pode ler comigo, né? Senhor Jesus. Está logo no começo, né? Que fala: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Irmãos, Avança Jovem, Rede de Cuidados, Mulheres Conectadas, Ministério das Mulheres. Irmãos, é feio haver rivalidade entre nós, haver inveja entre nós. Quando alguma região faz bem, né? E começa, irmãos, a rivalidade destrói a edificação. Vamos nos arrepender. Não estamos aqui como rivais de ninguém. Nós estamos todos edificando o mesmo corpo de Cristo. Se alguma região está fazendo alguma coisa que está contribuindo para a edificação da igreja, devemos ficar contentes e não rivalizar, e não começar a criticar. Para quê, irmãos? Não temos tempo para perder.
Se o Senhor deu para alguma parte do corpo uma coisa boa, vamos passar isso para todo o corpo. A rivalidade é fogo amigo entre nós. Nós vamos causar vítimas entre nós sem precisar. Vamos somar forças, energia para edificação. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Irmãos, não busque a evidência na igreja. Puxa vida, eu preciso ter meu espaço ao sol na igreja. Irmão, não precisa. Cristo não buscou lugar ao sol. Cristo só a si mesmo se humilhou, só se rebaixou. Deus quem o exaltou. Na igreja a mesma coisa, irmão. Se você quer se exaltar, você vai ser humilhado. Mas se você se humilhar, não buscar glória para si, Jesus disse: eu não vim aqui na terra para buscar minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Deus exaltou sobremaneira e colocou, assentou à direita de Deus, na glória de Deus. Portanto, irmãos, isso tudo é do velho homem, irmãos. Esquece a evidência, esquece a glória, esquece você mostrar o teu talento. Muitos querem mostrar o seu talento. Eu estou subutilizado na igreja, eu fui subestimado na igreja. Irmão, tudo isso é sentimento de divisão de Satanás. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Se eu penso que eu sou melhor que os outros, a minha opinião sempre é melhor do que os outros, a minha maneira de fazer sempre melhor que os outros, não haverá edificação. Mas se eu considerar os outros superiores a mim mesmo, haverá edificação. 4. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Aí haverá edificação. Irmãos, no casamento não se deve permitir qualquer tipo de agressão. É comum a gente ouvir no mundo marido e mulher se agredindo. É mais o homem, fisicamente é mais o homem batendo na mulher. Ou agressão física ou agressão psicológica. Irmãos, para mim é intolerável. Homem que bate na mulher uma vez vai bater outras vezes. Nós não podemos tolerar isso. Não na igreja. E nem tortura psicológica. A mulher, o homem não podem se separar, mas é torturado diariamente. Sempre rebaixando o outro para se montar em cima. Eu estou por cima, viu? Eu estou por cima. É assim, não é? O homem não faz assim? Rebaixa o outro para estar por cima. Irmãos, não é edificação. Não é edificação. Vamos nos humilhar. Considerar outro superior. A vida conjugal é uma miniatura da vida da igreja. Ela precisa ser vivida com um coração cheio de compaixão, empatia, bondade, humildade. Já estou lendo Colossenses 3, dá uma olhada em Colossenses 3. Ó Senhor Jesus. Bom, não vou me importar com o meu esboço, eu não vou conseguir terminar mesmo. Então, Colossenses 3, versículo 12. Eu vou ler na King James atualizado, tá? Senhor Jesus, Colossenses 3. Assim como o povo escolhido de Deus. Irmãos, o mundo pode avacalhar no casamento, pode avacalhar no relacionamento com os outros, mas nós não. Nós somos um povo escolhido de Deus. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado.
Somos um povo santo e o povo amado de Deus. Revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Dá para fazer isso? Vai buscar em Deus isso. Zelai uns pelos outros. Vamos cuidar um dos outros. O homem egoísta só cuida de si. Vamos cuidar um dos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Irmãos, perdão é uma coisa tão difícil, tão difícil. Tem gente que guarda ressentimento há 30 anos. Às vezes os ressentimentos de uma vida conjugal pode durar até quando entra no caixão. Nunca perdoou. Irmão, vamos aprender a perdoar. Por amor à edificação, vamos aprender a nos perdoar. Irmãos, outra coisa difícil também é pedir perdão. Precisa de maturidade para pedir perdão. Precisa de graça para pedir perdão. E tem gente que nunca pediu perdão na vida. Irmão, vamos aprender a pedir perdão e aprender a perdoar. Vamos nos limpar de todo ressentimento e mágoa. Vamos ficar mais leves para a edificação. Não fica com o coração pesado, pesaroso. Carregam mágoas, raiz de amargura, ressentimento, tristeza, não é? Né? Irmãos, vamos nos limpar disso. Vamos ficar soltos, ficar mais alegres, vivendo uma vida mais alegres, né? Perdoando e pedindo perdão. Ó Senhor Jesus, acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Irmão, nós somos convocados para viver em paz, como membros do corpo de Cristo. É um só corpo. Irmãos, o meu corpo, os membros não brigam entre si, porque aqui há o amor. O amor é o elo, é o vínculo da perfeição, a coisa mais perfeita. Irmão, conforme a gente vai se relacionando, a gente vai se edificando, um edifício sólido vai aparecendo, o amor, irmãos, vai surgindo, e no fim nós vamos estar mergulhados no amor. Meu Deus do céu, não consigo chegar no segundo tópico. Irmãos, eu vou mostrar, de qualquer forma eu preparei uma figura para vocês. Eu vou mostrar então. Eu não estou nem na metade da mensagem, tá? Mas assim, eu preciso terminar. Que é edificação? Edificação, irmãos, é, graças a Deus, nós estamos num momento muito positivo, um momento muito abençoado. Nunca tivemos isso no passado. O Senhor sempre nos educou, preparou-nos com tanta dificuldade, mas uma coisa nunca nos faltou, é a palavra de Deus. Só que 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, eu perguntava para o Senhor: Senhor, o Senhor está preparando a sua igreja em Filadélfia, que somos nós, tanta palavra, nós estamos tentando nos edificar, praticando a palavra, mas irmãos, como igreja, nós não tínhamos nenhuma expressão na sociedade, nós não conseguimos mexer, influenciar a sociedade em que nós vivemos. Nós éramos muito restritos, éramos uns grupos de pessoas que eram quase considerados como agentes secretos. Nós alugávamos salão de reuniões, local de reuniões, ou construímos alguns locais de reunião mais tarde, e nem placa nós colocávamos, tínhamos medo de colocar placa da igreja, e a gente ia com a Bíblia e o inário debaixo do braço,
ia para esse prédio 2, 3 vezes por semana para reunir. E a vizinhança olhava, esse grupo de pessoas devem ser cristãos. E ouvem nosso louvor, ouvem nós cantarmos, né? E depois termina a reunião, todo mundo sai com a Bíblia debaixo do braço e vai embora. Que são eles? Não sei. São cristãos, não sei quem são. Irmãos, assim a gente vivia. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, não é possível. Eu estou desde os meus 11, 12 anos de idade, que eu me converti, me dei por gente, sendo instruído, aperfeiçoado pelo Senhor. Será que eu vou morrer assim? Uma geração toda preparada pelo Senhor? Nós já estamos com cabeça branca. Tudo que o Senhor fez entre nós vai ser em vão. O Senhor não voltou e não vai voltar desse jeito. Irmão, graças a Deus, no tempo certo, Ele nos fez entrar na era do Apocalipse. No tempo certo, irmãos, Ele nos fez entrar nos 7 Espíritos, no tempo dos 7 Espíritos. E as ferramentas que pacientemente o Senhor deu por meio do ministério de Mondong, o Espírito foi turbinando. A comportar dinâmica começou a aparecer por meio de um grupinho de rapazes, cuidadores do Mondong. E o Senhor usou aquilo ali, replicou para várias equipes, e isso revolucionou a comportagem. No ano passado nós tínhamos 300 guerreiros nas ruas, e as pessoas diziam: mas vocês brotam da terra, vocês brotam em todo lugar. Eu vou para o norte, vocês estão lá, posso orar por você? Eu vou para o centro-oeste, vocês estão lá. Eu vou lá para o sul, tem gaúchos me perguntando se posso orar por você. Eu vou para São Paulo, encontro paulista perguntando: posso orar por você? Vocês brotam em todo lado, irmão. Nós éramos só 300 guerreiros nas ruas, irmão, parecia que a gente estava em todo lugar, porque Deus começou a trabalhar. Irmãos, eu não vou morrer à toa, não vou morrer sem utilidade. Me deu esperança. Esses 5 anos, irmão, me deu esperança. Tudo que o Senhor preparou em mim, tudo que o Senhor trabalhou em mim, não é em vão, não foi em vão e não será em vão. E agora, irmãos, essa última etapa, trouxemos material, através dessas ferramentas turbinadas, a rede de cuidado está cuidando, muitos contatos na igreja. Irmãos, agora nós vamos introduzir essas pessoas novas, já na edificação da igreja, já vão servir na igreja, já vão sair para pregar evangelho conosco, já vão fazer comportagem conosco. Vamos ou não vamos? Você sabia, irmãos, que essa é a melhor maneira de curar um casamento? Pouco tempo atrás, um irmão me disse que um casal veio procurar os irmãos responsáveis dessa igreja para dizer o seguinte: olha, nós viemos aqui falar com vocês para dizer para vocês que não dá mais. Queremos que os irmãos responsáveis sejam os primeiros a saber, vamos nos separar, não aguentamos mais, não dá mais. Aí um dos irmãos responsáveis disse para ele o seguinte: então me dê 20 dias, me dê 20 dias para fazer a última tentativa. Eles falaram: tá bom. Eles foram colocados no serviço, eles foram cuidando de outras pessoas, pregando o evangelho, rede de cuidado, comportagem, pregar nas ruas. Irmãos, esse casal, o que você acha? Separou-se? Separaram? Esse casal havia 20 anos tentando ter um filho, não conseguia ter. Nesse momento que começaram a praticar a palavra do Senhor, engravidou a mulher. Não são palestras para casais, irmãos, que vai ajudar muito.
muito. A solução, irmãos, é nós praticarmos a palavra. Concordam comigo? Servindo é que nós vamos de fato. Tem algumas igrejas que ainda não estão praticando isso, não tem ojeriza quando fala em comportagem, em vender livro, tem conceito contrário. Não tem problema, então pratique só, posso orar por você, jornal Árvore da Vida. Mas de qualquer forma você está perdendo muito, porque os livros na mão das pessoas, irmão, faz toda a diferença. Aí você vai dizer, tá bom, agora o foco voltou para a edificação da igreja. Tá bom, não temos coragem de praticar isso que as igrejas estão praticando, não vamos então fechar em 4 paredes dentro de casa, vamos edificar a igreja então daqui para frente, vamos falar sobre a edificação da igreja, vamos tomar cruz, vamos negar a si mesmo, vamos edificar entre nós. Aqueles mesmos que estão vivendo já há 10 anos, 20 anos, 15 anos juntos. Irmãos, todo mundo já conhece o defeito de todo mundo. Não vai acontecer edificação nenhuma. Mas se essa igreja abrir as portas, ir para as ruas, pregar o evangelho, trazer materiais, cuidar dessas pessoas, irmãos, isso vai refrescar, isso vai renovar, isso vai oxigenar a igreja. Irmãos, aí sim vai haver edificação. Porque os novos entram simples para a igreja, eles dão exemplo de estarem dispostos a serem edificados. Aí os velhos acabam sendo edificados. Vocês compreendem, ou entendem e concordam comigo? Eu sou engenheiro civil. Vou falar só sobre concreto armado. Sabe o que é concreto armado? É juntar alguns materiais, não são muito nobres. Pedra, pedrisco, britas, né? Areia, ferro, aquela armadura, aço para construção, né? E cimento, e água, e forma, não é? Você e eu somos esses materiais soltos que o Senhor foi buscar no mundo. Você é um pouco de pedra, um pouco de areia, ou é um pouco de areia, uma ferragem, não é isso? O Senhor tirou a gente do material de construção, da loja de material de construção, e nos colocou num canteiro. Se esses materiais ficarem num canteiro de obras, irmãos, de um lado é feio isso, e não serve para nada. Mas, irmãos, eu preciso fazer um edifício sólido. Eu preciso fazer uma coluna que aguente o quê? 100 toneladas de força, de carga. Areia, cimento, pedra, aço, no canteiro de obra, não aguenta essa carga. Mas, irmãos, depois edificado aguenta. As colunas que estão debaixo do mezanino são fininhas. Foram edificados assim, ó. Já me anteciparam aqui, ó. Eu não mandei colocar, mas já colocaram, então já que colocaram, vamos colocar. Vamos lá. Vocês estão vendo? Aqui tem um piso de concreto como fundação, vocês viram? O piso de concreto é a parte da fundação. Na verdade, a fundação é mais complicado do que isso. Pode ser por estacas, pode ser por uma fundação direta, tem sapatas, né? Tem blocos, tal. Mas assim, vamos representar por essa laje. E você primeiro precisa fundir, colocar armadura. A armadura não pode ficar solta, tem que estar dentro do concreto. E para você concretar essa coluna, então você precisa você primeiro precisa montar uma forma de madeira. A forma de madeira, irmãos, é para
não deixar nenhum material de construção escapar. A igreja tem essa forma. Quem está disposto a entrar nessa forma? Aí então, com uma proporção de areia, uma proporção de pedra, não é isso? Uma proporção de cimento. Irmão, cimento na verdade edifica a natureza da vida de Deus, que nos aglutina, que nos edifica. E a água é o Espírito que termina com esse processo, né, para nossa edificação. Eu vou explicar para vocês. Aí então você coloca na betoneira, né, todos esses materiais e adiciona na proporção certa, a água também na proporção certa, e aí você joga essa mistura dentro da forma de madeira. Fica essa mistura dentro da forma de madeira, e eu que estava acostumado a viver só, eu sou uma pedra, e eu também uma areia, não aguento essa pedra tão grande do meu lado. Irmão, não tem jeito, nós somos colocados dentro dessa forma, queira você ou não, não tem como escapar mais. Você quer escapar dessa forma? Não tem mais jeito. O Senhor colocou as pessoas que estão ao teu lado, não tem jeito. Então nós somos colocados como concreto, e a armadura está ali, né, dentro dessa forma. Você sabe que o cimento, com a quantidade certa de água, inicia-se uma reação química, e o resultado dessa reação química, irmãos, é calor, e muito calor. Por isso às vezes você acha a edificação da igreja produz muito calor. Não produz? Nossa, eu não sabia que era assim não, servir com os irmãos. É calor, é dor, é sofrimento, né? Mas você está dentro da forma, não tem como sair mais. No meio desse processo, você não pode querer sair. Se você começar a gritar, está muito quente aqui, não aguento mais. Aí você pede para alguém do lado de fora dar uma mexidinha naquela forma e soltar um pouco e sair um pouco o calor. Irmão, quando mexer um pouquinho aquela forma, acabou, pode jogar fora com a coluna, que acabou, estragou tudo. Então no processo do calor, no processo da edificação, da dificuldade, não pode alguém ir lá aliviar, não. Não pode mexer. Se mexer, pode jogar tudo fora. Não ajude o homem o que Deus está fazendo. Mas irmãos, aguente. Primeiro dia o concreto ainda está mole. Segundo dia está menos mole, mas não mexe ainda, não mexe. Você sabia que em 7 dias o concreto já alcançou 60% da sua resistência final? 7 dias. Irmão, nós estamos no final do 6º dia. Sétimo dia está chegando. Com 28 dias, já tem a resistência de 85% da resistência final. E essa coluna vai carregar toneladas. Areia sozinha não aguenta. Brita sozinha não aguenta. A armadura sozinha não aguenta. Mas quando coloca junto e concretado, o processo do calor, no processo da reação química do calor, nós engenheiros civis mandamos jogar água para resfriar por fora. Esse processo de resfriar o concreto chama-se processo de cura. O Senhor está nos curando. Nós éramos todos individualistas, egoístas. Agora estamos sendo edificados com os irmãos. Na verdade o Senhor está nos curando. E depois de feito, irmãos, pode colocar carga em cima. O outro gráfico que pedi para mostrar para vocês é exatamente isso, né? Aos 7 dias de concretagem, alcança quase 60% da resistência. Pode colocar, não sei, já colocaram ali, né? 7 dias já alcançou 60% da resistência final. 28 dias alcançou 85% da resistência final. Irmãos, aí
as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Aí não tem mais jeito. Contra a areia, vem um vento um sopro dele, leva embora. Uma brita, não é isso? Uma pá carregadeira, leva tudo embora, né? E aço, barras de aço, passa um caminho em cima e entorta tudo, não é isso? Sozinho não aguenta nada. Mas, irmãos, edificados, nós aguentamos todo o tranco das portas do Hades. E eu vou dizer uma coisa para vocês: uma pedra aguenta muita carga de compressão, de pressão. Tanto é que as construções romanas são feitas de pedra, não é isso? Porque a pedra aguenta muita carga, mas de compressão, de pressão, mas não aguenta nada de tração. Tanto é que aquelas pedras, vocês viram, eles colocam pedras na coluna, mas são poucas pedras que eles colocam como viga. E poucas vigas que eles colocaram na pedra como viga, muitas quebraram já estão no chão. Porque a viga, eu não sei como explicar para vocês. A viga, vamos supor isso aqui, uma parte da viga, a viga comprida. Quando você joga a carga em cima da viga, o que acontece? A viga faz assim, ó. Vocês entendem? A viga faz assim. Quer dizer, a face de cima é comprimida, mas a face de baixo é tracionada. A pedra não aguenta a tração e quebra, pá, e cai. O concreto, a pedra, tem toda resistência à pressão. Você pode dizer na igreja: olha, eu aguento pressão, eu sou mais do que você, sou mais resistente, sabe, eu aguento a pressão nas dificuldades, na sua tal, mas você não aguenta nada na tração. Você precisa de outro irmão que é armadura, que é aço. O aço aguenta a tração. Por isso, irmão, nós precisamos cooperar. E eu tenho uma característica, você tem outra. Eu tenho uma virtude, você tem outra virtude. Mas, irmão, nós juntos, as portas do Hades não prevalecerão contra nós. Estão dispostos a serem edificados? Vou parar por aqui porque já avancei muito tempo e não terminei a mensagem. Jesus é o Senhor, amém.